Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre Jon Jones e também sobre Daniel Cormier. Vou falar sobre a entrevista que o Jon Jones deu. Ele deu algumas declarações que eu achei muito interessantes e que vai bugar, vai travar o cérebro de quem é aquele fãzão do Jon Jones e que acha que o Daniel Cormier é um lixo, é uma porcaria, que é um chorão, que é não sei o quê, que gosta, que ama criticar o Cormier. E vocês vão ver aqui as palavras do próprio Jon Jones, que é um dos maiores da história, assim como o Daniel Cormier também é, pelo menos na minha opinião. E a chamada da notícia diz: Jon Jones diz que não enfrentará Cormier no peso pesado. E aí tem a pergunta entre aspas: por que eu daria a vantagem da força? Então, antes de qualquer coisa, né, para quem não sabe, Jon Jones e Daniel Cormier já se enfrentaram duas vezes. O Jon Jones venceu as duas vezes. Uma delas acabou virando um no contest, né, uma luta sem resultado por conta do doping. Então, em teoria, no cartel oficial, o Jon Jones venceu o Cormier uma vez por decisão, já que a segunda virou uma luta sem resultado. E eles cogitam muito aí essa terceira luta entre eles. Só que o Cormier, ele foi campeão meio pesado, subiu para o peso pesado, foi campeão lá também, então ele teve 2 cinturões e ele acabou abrindo mão do cinturão meio pesado para ficar lá na categoria peso pesado, que era a categoria dele de origem, né? Lembrando que ele só desceu porque o Caim Velasquez, amigo dele, era campeão, né? Estava também lá na categoria peso pesado, então eles treinam juntos, são muito amigos, então não tinha por que ele ficar ali, então já que ele queria disputar cinturão, ele acabou descendo, né? E aí o Jon Jones, quando voltou, lutou pelo cinturão vago, né? Que estava ali contra o Gustafsson e foi campeão novamente. Então tinha toda essa história, e na verdade tem toda essa história deles se enfrentarem de novo, só que o Cormier, por um lado, prefere lutar no peso pesado, né? Não quer descer de novo, porque tem que perder muito peso, ele é um cara bem gordinho, né? Um cara bem forte, então é difícil ele perder peso, e ele já foi derrotado 2 vezes no meio pesado, então o interessante seria tentar no peso pesado. E o Jon Jones, por outro lado, não quer muito subir, ele, se fosse lutar, ele lutaria lá na categoria dele, né? Então fica nesse impasse aí. E vamos para as declarações do Jon Jones. Ele começou falando o seguinte: ele nunca mais voltará ao peso meio pesado, ele diz que vai voltar, mas não, essa possibilidade não existe, seria devastador demais comprometer toda a sua vida para perder tanto peso e ser derrotado mais uma vez. Seria necessário ter uma coragem sobre-humana para fazer uma nova tentativa. Duvido que ele se colocasse nesta posição pela terceira vez. E aí o Jon Jones continua: eu sou realista, Daniel Cormier é um atleta especial e não existe ninguém invencível. Acho que a minha maior chance de perder seria para um cara como ele, porque nós o daríamos a vantagem da força sobre mim. Não faz qualquer sentido. Hoje eu atinjo o limite do meio pesado muito facilmente e não faria o menor sentido enfrentar um cara que eu acho que está tecnicamente no meu nível, dando a ele a vantagem do tamanho. Eu não farei isso. Tenho certeza que meus fãs não gostam de me ouvir falando assim, mas estou sendo realista e respeitoso às habilidades de Daniel. E aí, por fim, o Jon Jones fecha dizendo: acho que Stipe Miocic fará uma luta melhor do que a primeira, mas acredito que Cormier vai vencer novamente. Daniel Cormier é um atleta extraordinário. Sua flexibilidade e sua velocidade, olhando para sua constituição física, não são normais. Sua resistência também não. Ele é realmente especial. Não há muitos atletas que possam vencê-lo. A forma de vencê-lo é nocauteando-o, e Stipe tem a força para fazê-lo. A pergunta é: será que ele consegue? Cormier é inteligente, ele vai usar o seu wrestling e achará uma maneira de vencer novamente. Então essas foram as 3 declarações do Jon Jones, e eu particularmente gostei bastante das declarações do Jon Jones, primeiro porque eles não estão com luta casada entre eles, então não existe o trash talk, ali o cara fala mais o que ele pensa. O trash talk geralmente não dá pra levar muito em consideração, porque os caras querem promover e tal, não sei o que, e ele foi mais sincero, pelo menos me pareceu mais sincero, inclusive mais sensato. Não dá pra dizer que o Daniel Cormier é um mau lutador, que é ruim, que é chorão, que não tem coragem. É só ver o que o cara fez, as lutas que ele fez, os cinturões que conquistou, lembrando que é um cara que nunca perdeu na categoria de origem, que é a categoria peso pesado, até por isso que ele provavelmente prefere lutar com o Jon Jones lá, porque ele tem mais chance de vencer o Jon Jones lutando lá no peso pesado. E eu achei interessante que o Jon Jones falou de maneira aberta que ele não pode enfrentar um cara numa categoria que privilegia o cara, né, já que o cara é daquela categoria, apesar do Jon Jones ser mais alto, o Jon Jones bate mais fácil o peso do meio pesado, enquanto o Cormier não, né, ele é um cara, apesar de ser menor, que tem mais dificuldade de bater peso. Então
Então, eu acho interessante o Jon Jones assumir que realmente é arriscado. É muito arriscado ele subir para o peso pesado. Primeiro porque o Cormier tem sim vantagem. Ele é um cara que fica lá naquela categoria. Então, é um cara que ganha muita força. Ele já é um cara forte, mas ganha muita força. Ele tem um poder de nocaute muito alto. A gente viu o que ele fez com o Miocic, né? Então, ele é um cara que fica mais difícil de se enfrentar ali. Ele já é um cara tecnicamente muito bom. O Jon Jones, inclusive, disse que está no nível dele. Para vocês terem noção, o próprio Jon Jones disse que o Cormier está no nível dele. E na minha opinião, inclusive, vale lembrar, né, que quando tivemos a revanche, eu tinha colocado o Daniel Cormier como favorito na época. Para mim, Daniel Cormier é um dos poucos que poderia vencer Jon Jones. Eu entendo que ele foi derrotado 2 vezes, mas lembrando, foi derrotado na casa do Jon Jones, na categoria do Jon Jones. A gente tem um atleta de origem meio pesado e um atleta de origem peso pesado. O Daniel Cormier foi derrotado na categoria do Jon Jones. E o que aconteceria se o Jon Jones lutasse no peso pesado? Eu não acho necessariamente que o Cormier venceria o Jon Jones no peso pesado. Não é isso, não dá para ter certeza de nada. Mas é um dos poucos que podem vencer ele, que foi exatamente o que o próprio Jon Jones disse. Se a gente for pegar aí dos nomes que a gente tem atualmente no peso pesado e no meio pesado, de todos os nomes que a gente tem, poucos nomes poderiam vencer o Jon Jones, na minha opinião, e pelo jeito até na própria opinião do Jon Jones. Então, para mim, na minha opinião, de todos os pesos pesados, por exemplo, Daniel Cormier é quem tem mais chance de vencer o Jon Jones. Para mim, ele é o melhor que tá ali, apesar de já estar com os seus 40 anos também. Mas eu ainda acho que ele é um dos poucos que poderia vencer o Jon Jones, né? Outros caras ali, é claro, o peso pesado tem a mão pesada, então o Ngannou da vida poderia vencer o Jon Jones por conta da mão pesada. Então, o peso pesado é perigoso por isso. E o Jon Jones não é besta, ele não é burro, ele sabe disso. Para que ele vai arriscar? Ele viu o que o Cormier fez com o Miocic com um soco. Então, o Jon Jones foi atingido várias e várias vezes contra o Cormier na luta no meio pesado. Então, todos aqueles golpes que ele tomou, de um Cormier que teve que descer muito de peso, será que no peso pesado ele aguentaria? Vocês viram o golpe que o Cormier deu no Miocic e nocauteou. Foi um cruzadinho ali sem distância nenhuma, a queima-roupa, e ele desmontou o Miocic. Então, é sim arriscado. O Jon Jones não subir para o peso pesado é uma atitude inteligente. Muita gente pode dizer que ele tá correndo, tá fugindo, não sei o que, mas o cara é inteligente, não é à toa que ele é invicto. Então, ele não vai arriscar a invencibilidade, entre aspas, porque só tem uma derrota que foi por desqualificação, né? Mas ele não vai arriscar essa invencibilidade, ele não vai arriscar ainda mais contra o rival, né? Dar a chance do cara vencer ele. Então, faz sentido, o cara não vai querer arriscar. Então, eu concordo com os comentários do Jon Jones e acho legal que ele tenha sido transparente com essa opinião e acho legal, inclusive, ele reconhecer as habilidades do Cormier, assim como o Cormier reconhece as habilidades do Jon Jones, né? É inegável que os dois são atletas excepcionais. Aí, claro que vai existir sempre a discussão entre os fãs de um e os fãs do outro, um querendo desmerecer o outro. Eu aqui, pelo contrário, eu gosto muito dos dois atletas, eu gosto muito do Jon Jones, gosto muito do Daniel Cormier, e só lembrando que a próxima luta do Cormier já está marcada, que é contra o Stipe Miocic, por isso que o Jon Jones falou sobre essa luta, e ela deve acontecer no dia 17 de agosto em Anaheim, no UFC 241. Vamos ver aí se o Cormier consegue vencer de novo o Stipe Miocic, que é um atleta duríssimo, né? Por fim, é uma pena que Daniel Cormier e Jon Jones não se enfrentem mais. No meio pesado eu já não tinha muito interesse mesmo, porque a gente já viu o que acontece ali. Realmente, pro Cormier contra o Jon Jones no meio pesado é difícil, é muito complicado, teria que lutar 10 vezes para tentar ganhar alguma, porque ali é a casa do Jon Jones, né? Ele usa muito bem todo o tamanho que ele tem, porque ele é muito grande e ele consegue bater aquele peso ali, né? Então ele sofre muito pouco, ele mesmo diz isso, né? Ele consegue bater o peso ali com certa tranquilidade, então para que ele vai mudar, né? Já o Cormier não, a gente via como ele sofria para bater o peso do meio pesado. Inclusive usou até a toalha, né? Teve aquela meio que trapaceada que ele deu ali para bater o peso. Então, realmente seria muito mais fácil, né? A possibilidade dele vencer aumentaria muito se fosse no peso pesado. Mas o Cormier não deve descer, Jon Jones não deve subir. Então, como o Cormier também está perto de se aposentar, eles não devem se enfrentar mais. Mas é isso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam das declarações do Jon Jones, se vocês concordam com as declarações dele, se vocês discordam, enfim, deixa tudo aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever, ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!